café muito bom aqui na igreja. Tá gostoso o café, pastor? Tá uma delícia, mas já acabou o horário do nosso intervalo? Já acabou, o senhor já está impecável. Então vai ali rápido para a gente poder começar. Todo domingo, né? Quantos irmãos e irmãs em pecado? Hoje quem ficou em pecado foi o pastor Pontes, viu? Eu vou guardar o lanche ali para 10h30, tá? É isso aí, para a gente não cair. Na hora do estudo não é hora de café, né? Você que está em casa pode tomar um suco, não tem problema não. Mas preste atenção, por favor, bom dia, a paz do Senhor. Você tem a sua Bíblia aí ao seu lado, na sua frente. Pegue a Bíblia, pegue um caderno para você anotar. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aí no Facebook ou onde você estiver assistindo. Se nós não conseguirmos responder agora, durante a semana eu prepararei uma resposta e vou disponibilizar nos meios que a igreja tem para estar em contato com você. Vamos ter uma palavra de oração para darmos início. Senhor Jesus, nós consagramos esse tempo da escola dominical também ao Senhor, e nós pedimos a Deus que, apesar de nós, apesar do professor, apesar das nossas falhas, que o Senhor venha falar conosco diretamente aos nossos corações, por meio da sua palavra que é curadora, da sua palavra que anima, da sua palavra que vivifica e nos permite caminhar. Nós oramos e entregamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra já a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler daqui a pouco, do versículo 35 ao 43. Nós hoje vamos fazer uma pausa no nosso programa de estudos normal aqui da Escola Dominical da Igreja Metodista Central em Belo Horizonte. Nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos sobre o avivamento, o sentido do avivamento, o que é o avivamento, o que é viver o avivamento, onde que o avivamento deve nos levar. Nós vamos fazer uma pausa agora, vamos retornar quando pudermos estar juntos fisicamente de novo. Então, nesse período de isolamento social obrigatório, nós trouxemos então aqui uma palavra especial para cada um de vocês. O isolamento social está no começo. Nós temos aí decretos governamentais que determinam o fechamento de escolas, lojas, comércio, shopping, cinemas, restaurantes, e é algo que está acontecendo no mundo inteiro e é algo inédito na história da humanidade. Nós temos aí uma pandemia que pela primeira vez acontece no mundo mais globalizado que a humanidade já viveu, um mundo conectado, um mundo mais informado por diversos meios na história. Então, esse momento, não tenha dúvida que nós estamos passando, é um momento inédito. Nunca aconteceu na humanidade. E tudo aquilo que é inédito, absolutamente novo na nossa história, vai pedir respostas diferentes da humanidade para nós podermos sair melhores dessa situação, apoiando quem sofrer, apoiando quem eventualmente perder um ente querido, nos suportando uns aos outros, nos animando uns aos outros, e para isso nada melhor do que a palavra de Deus. É claro que nós estamos em um momento, nesse mundo globalizado, que temos algumas vantagens em relação ao passado. Nós temos a ciência, a medicina, o sistema público de saúde, que hoje, aqui no Brasil, funciona com verdadeiros heróis e heroínas que estão doando a sua vida na dedicação aos hospitais, clínicas, às fábricas que fabricam remédios. Nós temos que louvar a Deus e orar a Deus para proteger essas vidas que estão na frente do sistema de saúde. Mas também nós temos riscos maiores hoje, e um dos riscos é o excesso de informação. O excesso de informação que nós estamos tem gerado também, tem nos dado um contágio maior do medo. O contato das pessoas que nunca se viajou tanto, nunca as fronteiras foram tão porosas, se soma ao contato por rede social, por diversos meios, e o medo se tornou hoje talvez uma ameaça tão grande quanto o próprio vírus, até porque as pessoas, quando são tomadas de ansiedade e de medo, elas ficam mais frágeis fisicamente até para enfrentar o problema do vírus.
nós estamos vendo aí o que? O mundo desacelerou. O mundo foi obrigado a parar. Para muitos, esse tempo parado, muitos que podem, trabalham em casa, aqueles que estão sofrendo porque não podem trabalhar em casa e vem a sua renda cair assustadoramente. Mas para muitos esse tempo significa ter tempo para olhar para si mesmo, olhar para a sua própria vida. E aí vai perceber que muitas das suas correrias do dia a dia são sem sentido, diante do que realmente importa, diante do que você estava deixando para trás. Eu creio pessoalmente que a quarentena é um tempo de cuidado, de proteção, e que nós devemos aproveitar esse tempo também para buscar aquilo que realmente importa, para que nós possamos sair desse tempo único na nossa história, diferentes e melhores, e para quem é evangélico, aperfeiçoado pela palavra de Deus. Algumas das perguntas que eu creio que nós devemos nos fazer nesse tempo de isolamento social primeiro, como está a sua família? Eu digo de verdade, como está a sua família? Há quanto tempo você não tem uma conversa significativa com pessoas da sua família? Você sempre deixou para depois, sempre priorizou outras coisas. Como estão os seus amigos? Entrar em contato com seus amigos. A quem eu posso fortalecer nesse tempo de crise, para que nós possamos superar esse momento juntos? O que a Bíblia pode me ensinar nesse tempo de recolhimento? São algumas das perguntas que podem mudar e ressignificar esse tempo de quarentena. E para isso, para nos ajudar, eu trouxe uma passagem de um homem que vivia em isolamento social em Israel. Nós vamos estudar a cura do cego de Jericó. Você abre a sua Bíblia, como eu disse, em Lucas 18, 35 a 43. E lá diz assim, Lucas 18, 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nesse momento aqui, Jesus estava nos seus passos finais. Ele estava a caminho de Jerusalém, em direção à sua morte. Passava ali perto do Rio Jordão, chegou a Jericó, que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. E ao passar ali, a Bíblia diz que os discípulos estavam com muito medo, porque estavam ansiosos, tomados de apreensão, porque eles sabiam que a situação ia ser muito perigosa lá em Jerusalém. E Jesus estava ali a caminho de Jerusalém, como fala lá em Marcos 10, 32 e 34. Eu peço a você que abra também, Marcos 10, 32 e 34. Livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 32 a 34, que diz que eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensão. Aqui nós vemos algo que Jesus nos ensina
os discípulos com muito medo naquela caminhada até Jerusalém. E qual é o lugar que Jesus estava? Jesus plenamente consciente da gravidade da sua situação, do que ele ia enfrentar, como a gente vê na passagem de Marcos 10, 32 a 34, mostra que ele sabia que ele ia morrer. Plenamente consciente, Jesus foi à frente, sem demonstrar medo, sem ser ignorante do que iria acontecer, mas sem titubear, sem ter medo. É uma situação que nós nos colocamos hoje. Nós, ao lermos tudo, ao assistirmos o jornal, ao ouvirmos as notícias, ao recebermos notícias horríveis por meio das redes sociais, nós não podemos nos atemorizar. Temos que tomar todos os cuidados. Agora, nós, como crentes, servos de Deus, temos que nos posicionar como servos da esperança. Quem leva esperança às pessoas, quem fortalece a vida das pessoas. Jesus foi à frente, os discípulos com muito medo, e Jesus foi à frente. Eu não sei exatamente o que vai acontecer agora e nos próximos dias, nas próximas semanas, mas o que Jesus ensina nessa caminhada aqui é que o medo não vai nos dominar, não pode nos dominar. Que eu serei, para aqueles que precisam mais, eu serei um esteio, alguém que ampara, alguém que fortalece aos mais fracos. Muitos que não conhecem a Jesus estão esperando um medo, estão vivenciando um medo, uma ansiedade muito maior, porque nós temos certeza da salvação, nós podemos olhar para Cristo, nós temos a nossa fé. Agora, aqueles que ainda não encontraram Jesus estão vivendo o desespero, o desamparo. Então cabe a nós também nesse momento aumentar o anúncio do Evangelho, melhorar o anúncio do nosso testemunho para fortalecer todas as pessoas ao nosso redor. E ali estava Jesus, voltando lá em Lucas 18, 35. Jesus encontra, um cego sentado ali nas portas de Jericó. Lá em Mateus 20, 29 a 34, tem a mesma passagem. Em Mateus 20, 29 a 34, diz que ali havia 2 cegos. Nós estamos lendo Lucas, que fala de um cego. Isso é uma diferença que não importa nesse momento agora. Esse cego era alguém que vivia em isolamento social. Esse cego de Jericó, ele estava ali como um morador de rua, mendigando o seu pão. Era alguém que era considerado como cego um pecador. As pessoas de Israel consideravam que ele era um pecador e por isso ele era merecedor do castigo por ser cego. Então ele era abandonado pela sociedade, não tinha nenhum suporte para ele ali. Ele era considerado indigno. As pessoas sequer podiam chegar perto dele porque o consideravam impuro. Então nós temos aí alguém que vivia no isolamento social, provavelmente há muitos anos, abandonado pela sociedade e que sofria com isso, com esse abandono. Agora, nós temos alguém cego, mas alguém que era atento, alguém que estava percebendo que algo diferente estava acontecendo em Jerusalém, em Israel, na Galileia, no derredor. Por que a gente sabe que ele era alguém atento? Se você olhar aqui em Lucas 18, quando ele pergunta no versículo 36, quem estava chegando, e o pessoal dizia, Jesus o Nazareno, versículo 37, Lucas 18, 37, ele imediatamente começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então isso demonstra que ele, apesar de cego, era alguém atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Já tinha ouvido falar de Jesus o Nazareno. O que será que esse cego tinha ouvido falar de Jesus? Será que ele tinha ouvido falar das curas que Jesus fazia? Será que ele tinha ouvido falar das palavras de Jesus
que transformavam as vidas? Será que ele tinha ouvido falar da disposição de Jesus em relação aos mais pobres, aos abandonados pela sociedade? Nós não sabemos exatamente o que esse cego tinha ouvido falar sobre Jesus. Agora, alguma coisa ele tinha ouvido. E o mais interessante é que, seja o que for que ele ouviu sobre Jesus, ele aprendeu e algo lhe foi revelado pelo Espírito de Deus, algo de fundamental importância. Porque quando ele clama por Jesus, ele se dirige a Jesus e disse, versículo 38, Lucas 18, 38, Jesus, filho de Davi. Então ele reconhece Jesus como filho de Davi, ele reconhece que Jesus é o Messias. A revelação a esse cego foi maior até mesmo do que alguns discípulos que estavam há 3 anos com Jesus e ainda não tinham entendido plenamente que Jesus era o Messias. Então nós vemos aqui esse cego reconhecer em Jesus que Jesus é o Messias. E pelo que a Bíblia nos diz, isso só é possível pela revelação do Espírito de Deus. Quando ele começa a dizer em alto e bom tom que Jesus era o Messias, as pessoas ao redor dele ficaram incomodadas. Acharam que ele estava falando heresia, achavam que ele estava falando bobagem. E por que as pessoas ficaram incomodadas com o título de Messias que ele atribuiu a Jesus? Elas fizeram o quê? Olha o versículo 39. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Eles diziam, olha, cala a boca, esse homem não é o Messias. Você está enganado, você é um herege, você está dizendo bobagem. No entanto, ele que teve a revelação do Espírito de Deus, ele falou, ele deve ter pensado, você acha que eu vou perder a oportunidade da minha vida? Jesus passando aqui ao alcance da minha voz, o Messias, e eu vou perder a chance da minha vida? E ele tomou a decisão, talvez a mais importante da sua vida. Ele disse, eu vou buscar a Jesus. Nós hoje estamos em um momento que não existe resposta melhor do que essa resposta dada pelo cego. Eu vou buscar a Jesus. É um momento único. É algo que a gente nunca viveu antes, nem nessa vida, nem a humanidade nunca viveu algo parecido antes, com essa intensidade, com essa velocidade, com esse conhecimento que nós temos. Foi necessário vir um vírus para a humanidade entender que ela precisa se repensar completamente e trazendo para mais perto de nós. A empresa que você trabalha, o lugar que você trabalha precisa ser repensado. A sua família, a minha família precisa ser repensada. Eu mesmo tenho que rever as minhas práticas e agora nós somos obrigados a lidar conosco mesmo nesse tempo inédito, que muita gente está desesperada, e entender que a única resposta, não é a melhor resposta possível, a única resposta possível para ajudar a gente a superar esse tempo e nos fortalecer em todos os sentidos é, eu vou buscar a Jesus. Quem repreendia aquele cego, você é louco, é só a ciência pode nos salvar, só a política pode nos salvar. Nós não menosprezamos a ciência, não menosprezamos a ação política. O crente tem que ter uma ação política. Nós temos que melhorar a nossa saúde pública. Temos que olhar especialmente pelos mais empobrecidos, que é a população de grande risco nesse momento trágico da nossa história. Nós vamos ter que nos organizar como igreja para apoiar as pessoas mais empobrecidas. Porém, tudo isso que nós vamos fazer, acima de tudo e a base de tudo é, eu vou buscar a Jesus.
eu vou buscar a Jesus. Esse cego, ele gritava cada vez mais forte, e a sua resposta foi não se intimidar. Eu creio, eu anuncio, eu testemunho, eu busco. E aí nós temos algo diferente. Jesus parou. Se for olhar a juventude hoje, eles diriam: sinistro. Como assim Jesus parou? Jesus tinha muita coisa importante para fazer. Ele estava a caminho de Jerusalém. Foi encontrar o Sinédrio, que era o órgão político mais importante ali. Ele foi encontrar Pôncio Pilatos, que representava o Império Romano, era o cônsul romano ali na cidade de Jerusalém. Ele tinha que ensinar o pessoal a fazer Santa Ceia, que o povo não sabia ainda. Ele teve um encontro com o sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual daquele lugar. Ele teve um encontro com Herodes, que era o rei dos judeus. Ele sabia que tinha que morrer, tinha que celebrar a Páscoa, tinha que ressuscitar. Jesus tinha muita coisa para fazer, estava com pressa. Mesmo assim, Jesus parou. É algo inesperado. Jesus parou. Nesse momento, a gente vê o que realmente é importante para nós. Nesse momento que nós paramos, fomos obrigados a parar, a desacelerar as nossas vidas, o que realmente é importante? Eu tenho tanta coisa para fazer. Parou. Você é obrigado a parar. E quando você para, a pergunta é: o que é importante? Jesus pergunta para o cego, também algo estranho, o que os jovens diriam sinistro. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Por que é estranho? Porque Jesus sabe de tudo. Jesus já sabia o que o cego queria. No entanto, Jesus vem perguntar para nós, porque Ele quer saber se nós entendemos o que é importante. Se nós entendemos o que deve ser mudado. O que deve ser mudado em mim. Se eu acho que Ele é capaz de fazer. Jesus quer verificar a nossa fé. É eu olhar para mim mesmo e me redescobrir. O que precisa mudar na minha vida? Quando Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia a resposta. Mas ele queria entender que o cego pudesse se manifestar e demonstrar que ele tinha entendido plenamente o que precisava mudar na sua vida. Sabe, esse tempo que nós estamos parados, tem muita gente experimentando uma solidão mais profunda. E a solidão é uma experiência simbólica por excelência, sabe? A separação do outro, mas agora a solidão também traz para muitos você poder verificar a distância e o estranhamento de si mesmo. E a solidão moderna, que é esse fracasso, ela já está antes da pandemia. A solidão moderna é esse fracasso de estar com o outro. E essa solidão moderna nos levou à indiferença, ao vazio ocupacional, ao ressentimento. Desde o início da modernidade, logo após a Revolução Industrial, que nós estamos experimentando essa solidão, esse esvaziamento. Muitos experimentam tédio, apatia, são diagnósticos da nossa era. Um tempo que as pessoas perderam o contato com Jesus e perderam o contato uns com os outros. E agora essa parada, que nos obrigando a muitos a ficar dentro de casa, está ressaltando essa solidão que já existia. Espera aí, para quem eu posso ligar? Por que ninguém me liga? Ninguém te liga porque você não ligava para ninguém.
Então, essa solidão que já estava presente, esse sentimento de vazio, de irrelevância, de inadequação, de menos-valia, que já era presente, as pessoas que não querem mais conversar umas com as outras, só querem gravar áudio porque não quer ouvir o outro, só quer mandar a própria voz. As pessoas não querem mais ligar umas para as outras, as pessoas não querem mais visitar umas às outras, não querem saber das vidas uns dos outros. Muita gente que considera que a igreja é só o altar, quer vir na igreja, assistir, participar e ir embora. O altar é uma parte importante da igreja, mas não é a parte principal da igreja. O que há de mais importante na igreja, de acordo com a Bíblia, e nós podemos ver isso em 1 João, é a comunhão. É nós estarmos uns com os outros, nós nos importarmos uns com os outros. Ninguém pode falar que ama a Deus se não ama quem está aqui perto. Então essa solidão que já estava entranhada e deixando as pessoas sem saber para onde ir, e aí as pessoas querem ocupar esse vazio com o quê? Com drogas, com alcoolismo, com festas malucas, com sexo desbragado, com dinheiro, com trabalho. Não tem ninguém que você encontrava que falava assim: olha, como é que você está? Nossa, estou super ocupado. Nossa, estou muito apertado. Nossa, está muito difícil. Respostas para afastar o outro. Respostas para dizer: eu não tenho como dar atenção a você. As nossas respostas precisam mudar. Entende? Esse tempo agora vai nos obrigar a verificar realmente quem importa, por que importa, se eu estou bem comigo mesmo. Porque se eu estou bem comigo mesmo, a partir da minha relação com Deus e com os outros, esse isolamento social não vai ser fácil, mas vai ser superado. Agora, se a pessoa não tem uma relação com Deus, não está bem consigo mesmo e nem com os outros, esse tempo vai ser um tempo de desespero. A solidão é capaz de causar males tão grandes quanto o vírus. De gente que já estava perdida e que agora, nesse momento de introspecção, é que descobre que estava perdida. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Na resposta do cego, nós vemos duas informações. Primeiro, ele diz assim: Senhor, que eu torne a ver. Essa resposta do cego, ela nos diz duas coisas. Primeiro, ele reconhece o senhorio de Cristo. Senhor. É muito diferente ele responder Senhor, aqui em Lucas, da forma como o livro de Marcos nos apresenta Jesus, como Rabi, mestre. Ele não está dizendo aqui para Jesus: mestre, que eu torne a ver. Não é essa a resposta. Ele está dizendo: Senhor, que eu torne a ver. Reconhecer o senhorio de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, nós vemos como que é importante reconhecer o senhorio de Cristo, né? Romanos 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse cego tinha visto no mundo espiritual muito além do que muitas pessoas que enxergavam fisicamente. Ele tinha percebido que Jesus é o Messias, e aqui a revelação maior, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele estava dizendo ali diante de toda a multidão que Jesus, ele dizia assim: você não é um curandeiro. Naquela época tinha muitas pessoas que faziam cura, ou que diziam que faziam curas na terra de Israel.
Muita gente, tanto em Judá quanto em Israel. Não, você não é um curandeiro, você também não é um profeta, você não é um pregador apenas. Você é o Senhor do universo. Você é o Senhor, o Messias. Você é o Senhor. Então eu te busco, Senhor, é reconhecer que sob a sua autoridade está toda a possibilidade. Reconhecer Jesus como Senhor é saber que debaixo da autoridade de Jesus está toda a possibilidade. É diante dessa palavra que nós podemos orar, como fizemos aqui hoje cedo, e como a palavra do pastor disse: olha, eu volto os meus olhos para o Senhor. Eu não tenho ciência, eu não tenho capacidade, eu não tenho possibilidade em mim mesmo, eu não tenho estratégia, eu não sei o que fazer. Agora eu sei a quem eu sirvo. Eu sirvo ao Senhor do universo. É isso que nos permite orar e pedir a intervenção de Deus para mudar a sorte da nossa nação, mudar a sorte do mundo. Agora, eu só peço a Deus. Tem uma música, né, que diz isso: eu só peço a Deus, mas a música não é boa na igreja. Agora, eu só peço a Deus que Ele intervenha de uma maneira que fique clara para quem quiser ver que foi a mão de Deus que nos salvou. A nossa oração, e nós cremos, é que Deus é Senhor, Senhor da história, e que Ele pode intervir e mudar a nossa história, e que isso fique claro para as nações, de que foi Deus que fez isso. O cego aqui reconheceu o senhorio de Cristo, Senhor, e ele diz: que eu torne a ver. Lá na passagem de Mateus, que é a mesma passagem, diziam assim: que nos abram os olhos, que eu torne a ver. Quando ele diz que eu torne a ver, pode ser, tudo indica, que ele não nasceu cego. Em algum momento na sua vida, ele se tornou cego. Que eu volte a ver, diz do que ele considerava mais importante na vida dele, para ele deixar aquele isolamento social, para ele superar aquela situação que a sociedade estava colocando ele de novo. E aí, que eu volte a ver, simbolicamente, é um pedido que todos nós precisamos fazer. Que eu volte a ver o que realmente importa. Que a falta de tempo, que na verdade é a falta de priorizar as coisas importantes, que eu volte a ver o que importa, o que antes a falta de tempo me impedia de fazer, de pensar, de me arrepender, de mudar. Que eu volte a ver a quem eu preciso apoiar, a quem eu preciso suportar. Que eu volte a ver o que eu devo fazer. Que me abram os olhos, e cada um de nós que somos crentes, que temos a salvação, que temos a experiência com Jesus, para cada um de nós, Ele tem uma missão muito especial nesse tempo de isolamento social, de quarentena, dessa praga que vem assolar a humanidade. O que Deus tem para nós é uma missão que te leva em direção ao outro, não fisicamente. Nós não podemos sair de casa, nós não podemos ser vetores de contágio. Agora, nos leva a buscar uma pessoa, a ligar para alguém, a entrar em contato, a fazer uma videoconferência, a usar o Skype, o Facebook, qualquer coisa, o WhatsApp, para poder entrar em contato, de preferência vendo o rosto uns dos outros. Tem gente hoje que está sofrendo mais por causa do isolamento e do medo
e do desespero do que a gente imagina. Jesus, do mesmo jeito que a pergunta do cego foi a resposta do cego foi uma resposta composta. Então, Senhor, eu reconheço o senhorio de Cristo. Por reconhecer o senhorio de Cristo, que eu torne a ver, Jesus dá uma resposta também composta. Então, olha, a sua vista volta, você volta a ver. E, por você reconhecer o senhorio de Cristo, a tua fé te salvou. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, a fé nos salva. A fé nos leva a um novo espaço, a um novo tempo, a superar as dificuldades, a nos fortalecermos. Esse cego entendeu muito bem quem era Jesus. E quando você entende quem é Jesus, você tem essa atitude: eu vou buscar a Jesus. Eu reconheço o senhorio de Cristo. E eu sei o que eu devo pedir para mudar a minha história. Que a gente possa aprender com esse cego de Jericó e na relação de Jesus com ele, essas três coisas. E também qual é a atitude quando nós recebemos a intervenção do Senhor na nossa vida. No versículo 43, Lucas 18, 43, imediatamente tornou a ver e seguia, glorificando a Deus. E pelo fato do cego glorificar a Deus, todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Não se deixe tomar pelo desespero. Não deixe o medo ditar os seus pensamentos. Transforme esse momento em um momento de riqueza espiritual. Vamos aprender com a Bíblia. Vamos aprender com o cego de Jericó. Esse tempo é buscar ao Senhor, não deixar essa oportunidade, buscar mais ao Senhor, sozinho, em família, com seus amigos. Faça um culto doméstico por videoconferência, faça um culto doméstico por videoconferência de WhatsApp, não importa. Buscar ao Senhor, saber que Ele é soberano e saber responder o que Ele nos pergunta. O que Jesus perguntou aqui para o cego foi: o que queres que eu te faça? Ele está perguntando para nós hoje: o que você quer que Deus faça na sua vida nesse período? Deus, proteja a minha vida. Deus, proteja a minha família. Sim. Agora, Deus, como você quer me usar nesse tempo para abençoar as outras pessoas? Sem nenhuma possibilidade de sair do isolamento, se proteger os outros, mas como que à distância Deus quer me usar para abençoar os outros? Eu considerei que esse estudo poderia ser oportuno para nós hoje. Nós vamos continuar, se Deus quiser, a ministrar esses estudos aqui na nossa igreja, para que você possa se fortalecer por meio da palavra de Deus e nós superarmos esse tempo juntos, debaixo da misericórdia do Senhor, atentos ao que a ciência diz, atentos ao que o governo diz, respeitando as normas que são postas, nos cuidando, usando álcool gel, usando remédio. Quando sair a vacina daqui a pouco, e vai ser rápido se Deus quiser, tomando aí a vacina, nós vamos vencer esse momento. Agora, que nós possamos aproveitar esse tempo para perguntar, saber responder ao Senhor a essa pergunta: o que Deus espera de nós? O que nós queremos que Ele faça de nós? Como que nós podemos ser usados pelo Senhor
para superar esse momento tão difícil da nossa nação e do mundo inteiro. Você sabe que tem gente que, quando se vê sozinho consigo mesmo, descobre que, lembra aquele móvel que tinha em aquele móvel que tem em casa, às vezes na sala de jantar, ou um armário no quarto, uma arca, e é um móvel muito bonito, e a pessoa, quando vai olhar, aquele móvel está vazio por dentro, foi todo comido de cupim. Tem muita gente hoje que, ao se descobrir sozinho, isolado, longe da correria do trabalho, sem possibilidade de transporte, descobre que só tem a carcaça, está toda comida por dentro, igual uma praga de cupins. Ela olha para si mesma e descobre que não tem nada, é só uma carapaça. É um momento de nós buscarmos a Deus, para que Deus possa nos preencher pelo Espírito de Deus com aquilo que é importante e com aquilo que pode realmente dar significado à nossa vida. Eu espero que esse estudo tenha colaborado com você, como tem me ajudado nessa reflexão ao longo desse tempo. Nós vamos continuar em contato, vamos ter uma palavra de oração. Não sei se o pastor gostaria de... Vou orar. Vai orar? Vou pedir ao pastor Pontes para orar por nós nesse momento de encerramento da nossa escola dominical. Acho que é nesse aqui. Domingo que vem tem mais, professor? Domingo que vem tem mais sobre aula? Domingo que vem nós vamos ter nossa escola dominical novamente. Vamos, se Deus quiser, estaremos aqui. Está firme? Firme no propósito. Cheio de propósito e coragem, né? A gente precisa de gente de fé, gente de sonhos, resiliente mesmo, né? Então nós não vamos pedir você para dar as mãos, não. Segura na mão de Jesus e nós vamos orar, tá? Se você puder, levante a sua mão para o céu, levante a mão para o bairro, tá? Não precisa tocar em nada, levante a sua mão para a rua, e nós vamos profetizar. Pai, eu oro pelos nossos alunos e alunas, eu oro pelos nossos irmãos e irmãs, eu oro, ó Deus, pelo povo espalhado sobre a face da terra. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra suscite fé no coração dos Teus filhos e filhas. Eu oro, ó Deus, para que a gente possa buscar a luz, que a gente possa dizer como o cego de Jericó: eu quero ver. Meu Deus, eu quero ver o milagre, eu quero ver a vitória. Mas, ó Deus, nós queremos aprender com tudo isso. Deus, nós queremos fazer um concerto de vida. Deus, o egoísmo nosso, o individualismo, a avareza, a soberba, Deus, tudo isso vai ser quebrado, tratado e curado em nome de Jesus. A vida, ó Deus, agora do retiro com Deus, do isolamento da sociedade, mas, ó Deus, a gente pode, ó Deus, estar em plena comunhão com Deus, comunhão com a família. Por isso eu quero abençoar a cada família em nome de Jesus. Eu quero abençoar, ó Deus, cada esposo, esposa, pai, mãe, filho, noivo, noiva, namorado, avô, avó. Que a bênção do Senhor seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Que aqui em Belo Horizonte haja saúde, que em Minas Gerais haja saúde, que no Brasil haja saúde, que no mundo haja saúde. Nós queremos orar e profetizar: a terra vai ser sarada para a glória de Deus. Obrigado pelo estudo da Tua palavra, pela vida e a sabedoria que o Senhor tem dado ao nosso irmão Luciano, e que nós sejamos o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Então nós nos encontraremos em breve. Pega na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos fortalecer para a gente superar esse momento juntos.
10h30 nós temos um outro culto aqui que será transmitido. Então, se você está em casa, assista com a gente e louve ao Senhor. Deus te abençoe. Alguém acordou agora, né? Será? Então perdeu o culto das 8, perdeu a escola dominical. Então você que acordou agora, vai ter um culto para você às 10h30. Toma o seu café aí que 10h30 nós vamos entrar ao vivo, levando essa palavra para você. O nosso culto vai ser das 10h30 às 11 horas. Deus abençoe você.